Eu sou macroeconomista de formação, né? E se você olhar, acho que 90% das coisas que eu escrevi é sobre estabilização e sobre inflação. É minha tese de doutorado sobre... Eu fiz duas, né? A tese, uma foi rejeitada, foi aceita. A rejeitada era interdisciplinar, mas a que foi aceita, digamos que vale, era sobre inflação no Brasil. Voltei para o Brasil, apesar de ter feito uma entrevista no Fundo Monetário Internacional e ter tido um convite para ir para o fundo, e vim para o Departamento de Economia da PUC do Rio, de onde tinham vindo Edmar Baixa, de Brasília, e um grupo de professores, já tinham sido meus professores na Fundação Getúlio Vargas, também foram para a PUC do Rio. O Rogério Werneck, Dionísio Dias Carneiro e Francisco Lopes. Pércio Arida, que chegou um ano depois de mim no MIT, no doutorado, também acabou voltando e foi convencido a ir para lá. E José Márcio Camargo tinha se formado antes de mim no MIT, já também foi para a PUC, então fizemos um grupo bom e fomos dar aula na PUC do Rio de Janeiro, formar o Departamento de Economia da PUC. Na verdade, na EPGE eu já tinha feito uma tese, eu tinha feito um ensaio, que era um artigo que seria a minha tese se eu fosse fazer tese, tivesse tido tempo de completar a tese, que era sobre a questão da inflação. E uma ideia de inflação e inércia. O problema já me interessava, e já tinha lendo o Simons, as contribuições do Simons sobre inércia inflacionária, e uma visão assim um pouco heterodoxa da formação da inflação. Numa conversa com um jovem que foi meu aluno na PUC, chamado Bruno Lima Rocha, e que foi trabalhar comigo no Banco Garantia, numa conversa com ele, a ideia do que era o problema, por que o problema da indexação era um problema que limitava, restringia excessivamente o combate à inflação, especialmente nas suas formas clássicas, ortodoxas, só através de política monetária e eventualmente política fiscal. E nessa conversa com ele, me veio a ideia a ideia de que a indexação, no mundo em que a moeda fosse indexada, o problema da indexação não existiria. Isso foi assim um insight na conversa com o Bruno, que me levou a escrever, e foi a experiência prática de mercado financeiro, de contratos financeiros, etc., que me deu essa visão. E eu escrevi um artigo, e eu acho que isso foi em 1983, um artigo chamado Moeda Indexada, uma proposta para acabar com a inflação inercial. E esse artigo, que eu tive uma percepção de que era um breakthrough, tinha uma forma de resolver a questão. Ele gerou enorme polêmica. Foi assim, e gerou enorme polêmica, principalmente porque o Mário Henrique Simons adorou e elogiou assim, de uma forma assim, generosa, etc. O que me levou a escrever um segundo artigo sobre isso, chamado Moeda Indexada, nem mágica, nem panaceia, que era assim, uma resposta meio irritada, juvenil, contra as críticas que eu achava completamente despropositadas. Mas esse artigo é o embrião, os dois artigos foram o embrião da ideia do que veio a ser a URV, a URV. Então a ideia é que você vencia a indexação indexando tudo, até a própria moeda. Essa era a forma de vencer a inércia inflacionária. Eu conversei com o Pércio Arida, que tinha ido para Washington, passou um ano lá na Woodrow Wilson Center, e o Pércio gostou muito da ideia, concordou, etc., escreveu lá umas coisas nessa mesma linha, e o John Williamson, que era um professor inglês, que tinha sido professor no MIT, foi professor visitante na PUC, estava no Centro de Estudos Internacionais lá de Washington, do Fred Bergstein, se não me engano, nos convidou para, olha, por que vocês não escrevem esse artigo com essas ideias que vocês estão defendendo aí, venha escrever um artigo e apresentem num seminário aqui. E nós fomos apresentar isso em Washington no final de 83, se não me engano. Aí Pércio e eu sentamos e em um dia escrevemos a versão em inglês, que era uma conciliação dos dois artigos que eu tinha escrito aqui, com as coisas que eles tinham escrito lá, e que depois virou a proposta Larida.
Pércio Arida foi apresentar esse nosso trabalho nesse seminário de macro workshop no MIT, e lá estava sentado o Larry Summers, que depois veio a ser secretário de Tesouro americano e hoje trabalha lá com o presidente Obama. E o Larry Summers disse, olha, essa proposta de vocês é muito perigosa. Por quê? Porque o que vocês estão ensinando, vão ensinar aos políticos e à sociedade em geral que tem cura para a inflação, cura indolor para a inflação. Em seguida, o que vai ser feito imediatamente depois é redobrar assim, o descaso, o descontrole das contas públicas. E foi profético. Eu acho que isso foi pré-cruzado. Logo do lançamento do Plano Cruzado, as pessoas passaram imediatamente a comprar tudo que vinha pela frente. De um lado, você pode explicar isso dizendo, é verdade, mas as pessoas passavam a comprar porque achavam que o congelamento não ia durar. Qualquer um que tivesse presente no Brasil naquele momento, não era isso. Todo mundo achava que ia durar. Não? Todo mundo tinha que dar certo, mas as pessoas esperavam que desse certo também. Eu falei, tem alguma coisa estranha pela qual, se você, na entrada de um plano de estabilização, usar o mesmo juro real que havia na véspera, não funciona. Na véspera a demanda é uma, depois do plano de estabilização a demanda é outra, apesar de que não mudou nada, a não ser que a inflação parou. O juro real é o mesmo. O que me levou mais tarde a refletir sobre o tema, escrevi um paper longo, mas demorei anos para pensar sobre isso. Meio que fazendo uma correção no Larido original. Olha, tem um mecanismo aqui, complexo demais para explicar, mas basicamente, quando você inicia no One, do programa seguinte, os salários têm que ser, o poder real dos salários mais ou menos o mesmo, situação fiscal o mesmo, o plano é neutro em relação ao dia -1, exceto pelos juros. Os juros têm que ser absurdamente altos na partida. Bom, então, mas foi uma reflexão que eu fiz a partir do cruzado. Só consegui fazer o paper em 1992, quer dizer, muitos anos depois. Só entendendo o impacto que o congelamento teve no imaginário nacional e como isso mudou a dinâmica de formação de preço, é que você entende por que você precisou de um período onde toda a heterodoxia foi renegada inteiramente para restabelecer essa inercialidade que possibilitou mais à frente, de novo, fazer algo, mas não plano heterodoxo, mas fazer um Larida. Sem dúvida, ter o tema da inflação crônica, que foi o meu tema desde da academia, portanto, do mestrado, depois da minha tese de doutorado, depois quando eu fui para a PUC, eu fiz vários trabalhos sobre inflação inercial, inflação crônica, com Francisco Lopes, com Pércio Arida, com Edmar Baixa, esse tema, depois tem sido cruzado, a frustração, a ideia, ver a realização de um programa de estabilização no qual eu participei da equipe e da formulação teórica e conceitual, especialmente da ideia da URV, que veio da ideia lá de trás, da moeda indexada, etc., foi extraordinariamente gratificante.